Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva, que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, como a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast, nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camisa na cor, vamos lá, é uma mescla de um azul marinho com uma estampa. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube, também nos seguir no Instagram, no Facebook, e você também pode nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo. Não esqueça lá no YouTube de fazer a sua inscrição, curtir e compartilhar todos esses episódios que a gente tem colocado aqui para você, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Também quero agradecer aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, na elaboração de plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução dos projetos e também na prestação de contas. Também ao parceiro aí, o nosso apoiador, o Meso Regional, esse portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo. O foco deles, claro, é nos municípios aqui do Vale do Itajaí. Um abraço para o Jefferson e toda a equipe lá do Meso Regional. E também ao Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da cidade de Blumenau. Você pode acessar e acompanhar todo o trabalho em blumenausocial.org, também no Instagram. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do Grupo Escoteiro Germânia, essa associação, esse grupo escoteiro que foi fundado lá em 2018, portanto está aí com 5 anos de existência, né? E eu tenho aqui o prazer e a alegria, o privilégio, né, de receber o Fabiano. Se eu errar, você me corrija depois. É o Isler, né? Ele que é o diretor de marketing, o Marco Aurélio Demarque, que é o presidente, também aqui os escoteiros pioneiros, o Frederico Isler e também o José Delagnolo. Uhum. Sejam muito bem-vindos, gente. Muito Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. É, Vamos lá, vamos então cada um se apresenta aí rapidamente, depois nós vamos conhecer o grupo. Meu nome é Fabiano, sou hoje diretor de marketing e aquelá do Grupo Escoteiro Germânia, trabalho com o Ramo Lobinho. A minha descrição, sou branco, cabelo loiro médio, barba longa grisalha, óculos e camisa verde e o lenço do Grupo Escoteiro Germânia, que é em um tom de cinza e vermelho. Legal. Depois nós vamos descobrir o porquê dessas cores também. Com certeza. Sou eu? Pode ser. Tá. Eu sou o José, eu sou um homem. Eu tenho cabelo preto, eu tenho costeleta, né? E olhando na câmera eu tô me achando meio anêmico, né? Mas eu sou branco. Daí eu também tô vestindo o uniforme do grupo escoteiro germânico, mas a diferença é germânico. Falei errado, né? A diferença é que eu tô com o uniforme azul de jovem, né? Uniforme juvenil, né? Os chefes estão com uniforme verde escuro. Acho que é o suficiente. Frederico. Meu nome é Frederico, eu tenho 19 aninhos, quase que eu esqueci. Uhum, Eu tô usando também o uniforme azul, com o mesmo lenço. uhum, Eu sou branco, tenho um óculos, um projeto de bigode, e tenho uhum, um cabelo curto encaracoladinho. uhum, Meu nome é Marco, também estou vestido com o vestuário
escoteiro com a vestimenta, camisa verde escura, estou usando a calça na cor caqui, que pertence à vestimenta, perdão, na verdade, bermuda hoje, não calça. Sou branco, cabeça raspada, barba longa e grisalha, e é isso aí. Muito obrigado. Legal. Vocês ouviram a voz, né? É. Marcos só não está sentado junto aqui à mesa, né? Mas ele está ali nos acompanhando. E vai aí sempre que a gente achar importante, e quando ele achar importante também, ele Sim, contribuir, né? vai contribuir, porque o objetivo é esse, a gente ter esse bate-papo, conhecer um pouco mais do grupo, né? E a pergunta inicial, né, é saber o porquê nasceu o grupo, qual foi a motivação para que esse grupo fosse criado. Penso que todo grupo escoteiro, independentemente de quando ele é criado, ele sempre tem uma motivação pessoal, ele sempre tem alguém que está buscando fazer alguma coisa, ou levar uma educação de mais qualidade através do movimento escoteiro. Mas o Grupo Escoteiro Germânia, quando ele foi pensado, sequer ainda com o nome Germânia, mas quando foi elencada a possibilidade de um grupo escoteiro, seria justamente um grupo escoteiro com raízes na inclusão social, um grupo escoteiro voltado ao trabalho ao próximo. A prática do escotismo, claro, mas também buscando incluir muitas crianças que não têm normalmente a possibilidade de praticar escotismo. O Grupo Escoteiro Germânia ele tem um projeto muito forte de inclusão social, né? Então, ele busca incluir crianças e famílias que não têm condições financeiras normalmente para praticar o escotismo, porque no final das contas o escotismo ele despende de algum valor para a família praticar. Ele não é uma atividade tão barata assim, né? Apesar de nós sermos todos voluntários no grupo escoteiro, os adultos são voluntários, não recebem pagamento, mas a prática do escotismo demanda material, demanda uniformização. E o Germânia ele foi pensado justamente com essa visão de inclusão social. Como eu sou há 11 anos, mais ou menos, educador social na Secretaria da Assistência Social do Blumenau, trabalhei com CRAS, CREAS, algumas vezes em abrigos, sempre tive comigo essa questão de trazer A vivência, né? a vivência, vê essas isso, né? crianças para dentro do movimento escoteiro, né? Porque eu já tive experiência com o meu filho, Frederico, e foi uma experiência fantástica para ele. Frederico, ele teve dentro do movimento escoteiro um suporte que ele não conseguia normalmente na escola e um desenvolvimento maior com isso, enquanto criança, enquanto pessoa, né? E hoje ele é a pessoa que ele é. Fantástico. No off aqui, eu perguntei quem começou primeiro, né? Então, quem começou foi o Frederico, e depois o pai foi junto, né? Isso. Normalmente é assim que acontece. Ali, na verdade, já houve uma segunda intenção velada, né? Ah, Eu levei o Frederico, Tudo planejado. tudo planejado, Tudo levei o planejado. Frederico já com a intenção de ver como é que era o movimento escoteiro, né? Eu sempre tive muita curiosidade, eu tive muitos amigos que foram no movimento escoteiro, inclusive um desses amigos nos auxilia hoje, que é o chefe Cabelo, que é do Grupo Escoteiro Curtiering, ele sempre está lá conosco, nos ajudando, nos apoiando, e foi justamente ali que eu fui buscar, junto com o Frederico, vamos ver o que movimento é esse, vamos ver o que ele está trazendo, como é que ele é, porque eu já havia feito leituras prévias, né? E foi, para mim, foi apaixonante. O Frederico também está até hoje no movimento escoteiro. Foi uma coisa que acabou nos unindo muita coisa. Nós participamos de muitas atividades juntos. isso há quanto tempo Muitas, agora muitas. já, Frederico? Quanto tempo já no escotismo? Eu acho que eu tô uns 9 anos, desde 2014. Comecei com 10. Já, já comecei ali na porta de saída, né, do Lobinho, né? Então, foi um tempo bem rápido, mas, 9 anos, foi bastante tempo. É verdade. Que Isso legal. faz bastante tempo. Que legal. Deu Começou num outro grupo No e outro depois, grupo, sim. então, Vim quando pro Germânia. iniciou Germânia, Nós começamos no Grupo Escoteiro Leões de Blumenau, onde eu fui chefe, inclusive do Frederico na época. Uhum.
E o Frederico permaneceu, se eu não me engano, até o início do ramo sênior lá no Grupo Leões de Blumenau, Sim. e depois ele veio para o Grupo Escoteiro Germânia. Que afinal de contas, o jovem ele precisa ter a liberdade e a possibilidade de escolher os seus caminhos, né? O movimento escoteiro trabalha muito com isso, e isso é muito importante. Legal. Bom, antes eu perguntei, né, o motivo do Germânia, mas antes disso, eu queria saber onde fica a sede, né? A sede do Grupo Escoteiro Germânia fica na rua Soldado Mário Luiz Bertolini, 142 Itupava Norte. Ele fica ao lado do Centro de Educação Infantil Max Scheidmantel, na Associação de Moradores da Francisco Waldeck, que foi a nossa parceira desde o início do nosso projeto, do nosso trabalho. Bacana. Através- Atende então região Itupava Norte, Itupava Norte, Fortaleza, Tribés. No início da jornada, quando estávamos buscando apoio, me foi indicado o telefone de uma pessoa que então era presidente, que hoje é chefe do grupo, que é o chefe Gilberto Alba Parisotto. Era o presidente da associação e ele abriu as portas e nos deu a oportunidade de iniciarmos o trabalho lá. Começamos com uma sala vazia, então, em 2018. E estamos com eles até hoje. O Gilberto se tornou chefe do grupo, hoje trabalha com os pioneiros, no ramo pioneiro. Né? Ele e a esposa Yara, que é a nossa mestra pioneira. Né? Então foi uma parceria que acabou trazendo, ligando muitas pessoas. Legal, legal. Conheço ambos. Conheço ambos já de longa data. Sim, eles se dedicam muito para a causa. A Yara, na época da faculdade, da FURB, e o Gilberto, por consequência por ali, mas por outros caminhos também. Conselho Comunitário de Segurança, por lá a gente também Conselho Tutelar também. se conheceu. E depois Conselho Tutelar. Bacana. Deixamos aí o registro, um abraço para os dois, né? E estão juntos aí também, né, nesse grupo. Legal, 5 anos de grupo, né? Vamos lá, vamos a gente já fez uma breve antes aqui, mas vamos ter que repetir, né? Sim. Porque não ficou gravado, né? Como é que começou a história, então, para iniciar o grupo, né? Bom, o início de tudo, o princípio mesmo foi, como o Fabiano tinha explicado ali até para ti em off, foi uma conversa dele com a Juliana, que hoje é a esposa dele, e com o chefe Anderson, com a vontade de montar um grupo escoteiro. E na época eu estava trabalhando pela União dos Escoteiros do Brasil Santa Catarina na busca por novos grupos escoteiros no nosso distrito. O distrito compunha Pomerode, Timbó, Indaial, Blumenau, Gaspar. E aí o Fabiano me ligou, nós já nos conhecíamos. Então vamos conversar. Eu fui na casa dele, a gente sentou na varanda da casa dele, papo vem, papo vai, e do nada começaram as atividades do Germânia. Primeira reunião com os interessados, segunda reunião com os interessados, Reunião com a comunidade. reunião com a comunidade, começou-se a angariar jovens e adultos para poder fazer o trabalho, e aí se começou a trabalhar com os jovens, e após isso a fundação, a tão esperada fundação do Grupo Escoteiro Germânia. E o Gilberto Parisotto, nesse início, ele teve um Papel fundamental. papel fundamental, porque ele trouxe muitas famílias para o grupo escoteiro que ele já conhecia e daí vieram amigos conhecidos de todos nós e o grupo foi então crescendo e tomando forma, né? E esse contato com a comunidade, assim, foi bacana, assim, tranquilo? Ou teve que, assim, quebrar muitas barreiras, assim, para mostrar o que era o escotismo, o grupo escoteiro? Sim, sempre há alguma barreira em relação à comunidade, principalmente uma comunidade que não está acostumada com o movimento escoteiro. Nós tivemos chefes que iniciaram no grupo e que nunca foram do movimento escoteiro e diziam, olha, nós achávamos que o movimento escoteiro era só para quem tinha muito dinheiro. E vindo aqui trabalhando com vocês, nós percebemos que não é assim que funciona. E um grupo escoteiro, ele é vivo, ele é um ser vivo em evolução. Então ele respira, faz barulho. E as crianças brincando naquele local da comunidade,
acabou, de repente, atraindo a atenção de um outro vizinho, e com o tempo o grupo foi se mostrando útil para aquela comunidade. Né? Fomos fazendo alguns trabalhos de pintura na Associação de Moradores, roçada no campo de atividades, que inclusive é cedido por um empresário local, que é o Lênio Jeremias, da Cell Sistemas, pai do nosso sênior Eduardo. E nós tivemos que aos poucos, traçar o nosso caminho dentro da comunidade. E foi uma jornada muito interessante, muito interessante. E hoje nós buscamos, dentro das possibilidades, trabalhar os projetos sociais que envolvam ou a comunidade próxima ou alguma comunidade com necessidade. Né? Já tivemos projeto de doação de agasalhos para o Centro Pop, e além de angariação de alimentos e tudo mais, né? Brinquedos para creches. Então são vários projetos que foram pipocando com o tempo e acontecendo. Então é sempre um desenvolvimento, né? Não só externo, né? Interno também, né? Fazendo citação aqui a questão do jovem da tropa escoteira com relação àquela bicicleta desenvolvida para ele, né? Eu até não sei dizer o nome. Eu acho que, de repente, nós tivemos 3 grandes projetos sociais nesses 5 anos. Vários pequenos projetos e 3 grandes projetos. Considerando que nós tivemos aí 2 anos de pandemia no meio sim. ainda, né? E nós sobrevivemos. Em 2019, nós chegamos ao nosso... luta. Em 2019, nós chegamos ao nosso auge com 90 membros inscritos. E daí, no início do ano seguinte, chegou a pandemia, né? Hoje nós estamos com cerca de 55 membros inscritos no grupo escoteiro. E desde lá tivemos trabalhos de inclusão social, que até virou caso de sucesso na região escoteira de Santa Catarina. E tivemos um trabalho em parceria com o CREAS e com uma ONG de adoção aqui de Blumenau, lá no complexo da FURB, trazendo um trabalho com crianças abrigadas e pais interessados. E neste ano a Tropa Escoteira trouxe um trabalho de criar uma cadeira para locomoção em atividades externas de longo percurso, para caminhada, para um jovem portador de mielomeningocele, que anda com um andador. E eles criaram uma bicicleta, um veículo especial que é tracionado, puxado e empurrado e dirigido para que esse jovem possa participar dessas atividades também. Foi um projeto da tropa. Ele também participa no... Sim, ele é membro do grupo escoteiro, ele é membro da tropa escoteira e ele, como ele tem esse problema, a questão de locomoção numa atividade externa, uma jornada, um acampamento, fica difícil a participação dele por conta da dificuldade que ele tem. Exatamente, dessa limitação. Então a tropa escoteira, num consenso, conversou, os chefes trouxeram ideias, os jovens trouxeram ideias e chegaram na formatação desse veículo, que é uma bicicleta triciclo, dá para dizer? É um triciclo. É um triciclo adaptado, onde os freios ficam em 2 braços frontais mais longos, onde pode ser puxado, e também tem apoios atrás para poder empurrar a bicicleta. Então, ele participa numa subida, numa descida, eles conseguem controlar e ele participa, consegue estar envolvido, inserido naquele meio. Então, foi um projeto muito bonito desenvolvido pela Tropa Escoteira. Né? Foi um projeto que, inclusive, a própria associação, né, A Via Cred deu apoio. O chefe Cláudio, a chefe Cristiane, o chefe Natália e o chefe Bruno, que são os adultos que trabalham ali com a Tropa Escoteira, capitanearam, junto com os jovens e com o apoio de diversas pessoas, esse trabalho que foi fantástico. Nós temos alguns vídeos registrados. Que idade no tem nosso esse? canal. Hoje ele deve ter pelo menos uns 13, 14 anos, acredito. Acredito que 13 ou 14. De 13 a 14 anos. É um rapaz fantástico, ele quer participar de tudo. O David Gabriel. Ele quer participar e tal, todo tempo junto, ele vem, abraça, anda. Ele é muito ativo. E isso para nós foi assim, muito inspirador, porque nós percebemos a vontade nele. Então, poxa, então vamos incluir. O grupo tem essa característica. E esse projeto foi 100% da Tropa Escoteira. Que legal. Foi um negócio assim, fora de série.
Foi fantástico. José e Frederico, para vocês, assim, a experiência de ter uma pessoa com limitações participando das atividades, como é que para vocês é isso, ver isso acontecer? Posso falar? Então, acho que é interessante, né? Mas eu e o Fred, a gente não tem tanto contato com ele, né? Porque nós somos de ramos diferentes, né? Como o clã, ele é um ramo, assim, de 18 a 20 anos, né? Nós geralmente fazemos nosso canto lá, as atividades, ou até mesmo em outros horários, então a gente não pode muito Nem sempre acompanhar, tá. né? Mas, tipo, Hum, não é que a gente não tem contato com ele, né? hum, Em atividades gerais que envolvem todo mundo e coisa assim. Ou quando a gente toma conta de um certa parte, né? Já que a gente ajuda na chefia também. O José ajuda com os lobinhos e eu ajudo com os escoteiros. Então eu tenho contato com ele, né? E sempre quando eu tô em atividades, eu vejo que ele, não vou querer botar preferência também, né? Mas ele é um dos melhores ali. Porque, ele tem um espírito escoteiro muito bom de compartilhação. Eu lembro uma vez que a gente tava. Era hora de fazer um lanche, né? Tinha todo mundo parado pra sentar. E o primeiro ofereceu alguma coisa pra outra pessoa comer foi ele. Ele foi o primeiro a pegar da bolsa dele, alguém quer, antes dele botar, né, a boca, comer alguma coisa, ele oferece pros outros. Então, pra mim, sempre quando eu vejo ele, eu tenho que dar um abraço, porque ele é um menino. Exemplo. E o grupo, o grupo escoteiro germano, ele tem uma característica que é muito nossa, nós gostamos de acolher, nós buscamos acolher bem as pessoas, abraçar as pessoas, Somos um grupo acolhedor. para que elas se sintam confortáveis e bem-vindas, né? Tanto que o tema, esse ano nós completamos nossos 5 anos de atividades e de fundação. E o tema no aniversário de fundação foi um pedaço de um trecho de Coríntios 1:13 que fala sobre amor, né? É só o amor que conhece o que é verdade. Então, esse movimento escoteiro, esse grupo escoteiro, ele se trata basicamente de amor, do amor das pessoas que estão envolvidas nesse trabalho pelo movimento escoteiro, o amor por ajudar o próximo, o amor em cumprir a promessa escoteira. Todos que estão ali são muito dedicados, são muito dedicados. Bacana, poxa, preciso olhar algumas fotos aí. Depois, no final, a gente também vai divulgar as redes sociais de vocês, né? Então, também, mas já deixar o convite aí, né? Que acessem, né? Vejam aí essa experiência aí. Nós temos, de todos, nós produzimos muitos vídeos, né? E o nosso material está no YouTube, Grupo Escoteiro Germânia, no nosso Instagram. As 3 redes sociais é só procurar por Grupo Escoteiro Germânia que encontra de primeiro. Que legal. Agora vamos voltar para o Germânia? Não, o José queria falar. Não, é Depois a gente que volta pro agora eu não Germânia. lembro qual jornal que apareceu recentemente. De O... Gaspar? Não, o... No Santa, Isso. essa Uhum, matéria sobre o projeto da Top Escoteira virou uma publicação na NSC uhum. do Santa, né? Uma matéria divulgada aí em todo o estado. Foi muito, legal. muito bacana, muito bacana. Como eu tinha um contato com a repórter, se eu não me engano, a Thalita, eu mandei o vídeo do projeto, ela, puxa, que legal. Daí contatou as pessoas envolvidas, a mãe, os chefes, e acabou virando uma matéria na NSC. Muito, muito bacana. Inspira, né? Inspira outros grupos e não só grupos escoteiros, mas também inspira outras ações que não necessariamente sejam Exatamente. vinculadas ao escotismo. Exato, né? Porque fazer o bem, a promessa escoteira, ela diz que nós vamos ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, e isso é universal, né? Sim. Qualquer pessoa pode fazer dentro ou fora do movimento escoteiro. Isso é muito legal. E certamente é recompensador, né? Você vê essa disposição, né, de uma pessoa dessa que tem as suas limitações, mas ao mesmo tempo não se deixa abater por elas, né? Recentemente a gente teve aqui o pessoal da a Blue Death, então lá, nossa, muitas histórias também assim inspiradoras, né? De pessoal que passa dificuldade por conta das suas deficiências, as suas
necessidades, mas nem por isso eles deixam de correr atrás, né? Estão sempre aí firme e forte, Buscando, né? né? Recentemente também os Cegos, a gente teve aí a Cevale, que também tem muitas histórias super interessantes, né? E, enfim, é para inspirar mesmo, né? É para E, afinal, essa necessidade, ela não pode nos limitar, ela tem que nos aproximar, né? E nós nunca utilizamos a inclusão como ferramenta de marketing. Até teve um vídeo recente que eu fiz para a região escoteira do Rio de Janeiro, para um curso sobre inclusão, que eu citei justamente isso. Nós não utilizamos a inclusão como ferramenta de marketing. Para nós, isso não é importante. É a prática dela que é o cerne, que está na alma do que o Grupo Escoteiro Germânia busca fazer. Bacana. Agora vamos voltar umas casinhas para a gente entender o Germânia aí, né? Com certeza. Por que o nome Perfeito. Germânia, né? Podia ser qualquer outro nome, né? Por que Germânia, né? Podia. Muitos grupos escoteiros aqui em Blumenau, se não a grande maioria, os nomes dos grupos escoteiros sempre estão ligados a entidades que os apoiam ou a personalidades de locais, de empresas que apoiaram. Por exemplo, o Grupo Escoteiro Leões de Blumenau, que é o mais antigo, ele foi no início, recebeu apoio do Lions Club. Então, portanto, Leões de Blumenau. O Grupo Escoteiro Teófilo Bernardo Zadrosny do Progresso foi apoiado ali pelo Teófilo Bernardo Zadrosny da Teca, qual era a empresa? Têxtil Garcia, Têxtil depois Garcia, a correto. Tex, né? Era da Têxtil Garcia. E adotaram o nome dele. Ele chegou a conhecer o grupo em vida, porque o grupo tem mais de 35 anos. E o Grupo Escoteiro Kurt Ehring foi apoiado pela Associação da Ehring, pela Companhia Ehring, tanto que eles tinham até recentemente os 2 peixinhos na logo deles e acabaram retirando, né, para desvincular. Mas e o Grupo Escoteiro do Ar Pelicano, que tu esteves no início da história, tu sabes o motivo do Eu nome entrei no dele? Pelicano quase um ano após a fundação. Na verdade, o Grupo Escoteiro do Ar Pelicano, que, se não me falha a memória, por favor, me corrijam, né? Quem estiver ouvindo, me corrija depois. É porque o pelicano é uma das aves que tem uma autonomia de voo mais longa. Então, a ideia é que esse grupo tivesse realmente uma autonomia de voo longa, assim, uma longevidade. Estão comemorando 10 anos hoje. 10 anos. 10 anos esse ano, né? Não hoje, mas esse ano. E daí ficava a pergunta: qual o nome que o Grupo Escoteiro vai ter? E, curiosamente, isso foi uma das primeiras propostas. Como eu hoje sou o diretor de marketing, mas desde o início eu sempre trabalhei com material de divulgação, arte, criação de vídeo, toda essa estrutura de mídias sociais e tudo mais, sempre trabalhei desde a fundação do grupo. Então, eu sempre vejo a oportunidade como uma venda, porque nós não compramos necessariamente alguma coisa com dinheiro. Podemos comprar a proposta, podemos comprar a ideia, podemos comprar de várias maneiras. E pensamos, poxa, quem é que nós vamos homenagear? Poxa, Blumenau, as tradições de Blumenau, as tradições germânicas, e foi daí que, poxa, tradições germânicas. Li o livro sobre o professor Kurt Böttner, né, do Grupo Escoteiro Blumenau, que foi criado em 1913, e na época eu pensei, poxa, tá aí um ótimo nome, Grupo Escoteiro Germânia. E daí que veio justamente o nome do grupo, e depois foram criados o nosso lenço, o logo, e tudo tem a sua motivação também. Tudo com o seu significado. Tudo com seu significado. Isso é muito importante. Esse é um dado histórico, né? Que até é importante a gente destacar. Eu acho que é a primeira Esse vez que nós falamos a primeiro- respeito. Né? É o primeiro grupo de Blumenau, né? Aliás, só de Blumenau ou de Santa Catarina? Santa Catarina, o Grupo Escoteiro Blumenau, ele foi fundado em 1913 na antiga Nova Escola Alemã, a Neue Deutsche Schule, que era ali na Rua das Palmeiras. Foi o primeiro grupo escoteiro historicamente registrado em Santa Catarina.
comemoramos esse ano 110 anos do movimento aqui em Santa Catarina. Então, pouco tempo depois da fundação, Blumenau já teve um grupo escoteiro atuante, através de um professor alemão que veio para cá e aplicou para os jovens aqui. Eles tinham uma tropa até relativamente grande pelas fotos e tudo mais. E tem uma história fantástica. Há um livro, né, que foi traduzido pelo Marco Schroeder, é isso? Se eu não me engano, é Né, isso não. que o professor Kurt Bettner, acredito, escreveu e o Marco Schroeder encontrou na Alemanha e trouxe esse livro, traduziu e tem uma história melhor do que a outra. São histórias fantásticas das ações desse grupo aqui em Blumenau, das atividades, de todas as distâncias e aventuras dele. Então, o que que nós pensamos? Vamos celebrar esse passado, sabe? Não, nós temos que mudar o que não deu certo e celebrar que foi bom. Essa foi a ideia do Germani. Então, toda essa mitologia que o nosso grupo tem hoje, essa, toda essa história, todo esse fundo da nossa história, tudo isso ela tem motivo de existir, sabe? Então, é uma maneira de celebrar justamente a história do município, porque a ideia e o pensamento foi como é que nós criamos um grupo escoteiro do zero, celebrando uma história. Porque o grupo é novo, ele não vai ter uma história a celebrar. Poxa, nós podemos fazer um pouco diferente, podemos celebrar a história da cidade e utilizar justamente isso para apoiar a fundação do Grupo Escoteiro Germânia. E foi baseado na história de Blumenau que o grupo foi criado. Isso é muito legal mesmo. Resgatando um pouquinho Da da história. história, né? E aí tem uma história também relacionada à escolha Das das cores. cores, né? Sabem qual é um de vocês quer falar? Eu não lembro qual que é o vermelho. Vermelho é o sangue que corre em nossas veias, É. nas veias de todo mundo. O cinza é dos nossos antepassados, né? Isso. E o amarelo que fica aqui atrás, pra quem não tá vendo. Deixa eu ver se aparece aqui na câmera. Tem que virar pra cá. Não, vira Não. pra cá. Vira para o outro lado. Isso. Sim, ó. Ah, legal. Aqui, ó. O amarelo, representa o jovem, né? Como a ideia foi pensada justamente no passado, poxa, cinzas, né, daqueles que vieram antes de nós. O vermelho, e é isso que nós sempre falamos para os nossos membros, o vermelho ele simboliza o sangue que corre nas nossas veias. Independentemente da cor da nossa pele, o sangue de todos nós é vermelho. Então isso nos une, não nos separa. Não é a cor da pele que nos separa, mas é o nosso sangue vermelho que nos separa. Que nos aproxima, perdão. É legal, Que nos né? une. É uma simbologia, né? E assim, dentro da proposta de vocês de ser um grupo inclusivo, né? Que acolhe, né? É muito bacana Sim. essa relação, né? E eles trazem com eles essa relação, desde Lobinho já. O dourado, o amarelo é para ser justamente o nosso maior tesouro, nosso, que são os jovens, simboliza os jovens, né? Que são aquilo que nós buscamos no grupo. E assim como o nosso grito de grupo, que é um grito de grupo muito bonito, ele também traz a história do grupo. E ele fala sobre o nosso coração com sangue escoteiro. Então já tem o sangue no nosso lenço, tem o sangue escoteiro batendo no nosso coração, no nosso grito de grupo, e ele busca aproximar, justamente trazer as pessoas. Poxa, mas só vão aceitar, no início teve algumas indagações, só vão aceitar quem é descendente de alemão? Não, muito pelo contrário, colega. Nós queremos todos, queremos todas as pessoas. Tem o italiano, né? Tem italiano. Tem italiano. De Lagnolo, acho que também é Della italiano, né? Italiano também. Italiano. Mas, Não é por aí, né? Não é esse. Nunca. Mas o grupo sempre deixou bem claro desde o início. Foi uma necessidade que eu senti no nosso material de divulgação, deixar claro que nós somos absolutamente abertos, independentemente de credo, cor, raça ou vocação política. O grupo, ele fala e trata apenas sobre escotismo e inclusão. Então, é isso que nós trabalhamos ali no Grupo Escoteiro Germânia. Bacana. Legal. E fora isso, vocês têm então reuniões toda semana, encontros Todos os sábados, nós temos reuniões aos sábados à tarde, né? Das 2 às 5h30.
Das 2 às 5. Às Hoje 2 às 5 mudou, perdão. mudou, já fomos das 2 às 5. Já fomos das 2 às 5h30, mas houve essa mudança, perdão. É claro, existem exceções, onde as sessões, por exemplo, Tropa Escoteira, Tropa Sênior ou Clã Pioneiro, eles mudam esse horário num sábado ou outro para poder fazer uma atividade um pouco mais diferente. E quando nós temos atividades externas, como um acampamento, um acantonamento, um bivac, então aí também é uma atividade normalmente fora de sede e com um horário diferenciado, mas normalmente, por via de regras, atividade das 2 às 5 na sede. Para quem é leigo como eu, o que que é um bivac? Bivac é uma atividade que tem 2 períodos como tempo de duração, uma manhã e uma tarde e uma noite. Não existe uma pernoite nesse bivac, né? Então é uma atividade de um dia fora de sede, fazendo uma comparação, um piquenique. Não só isso, ela pode ser o bivac pode ser uma atividade de instrução, Exatamente. pode ser uma atividade preparatória, ela pode ser uma atividade para trabalhar várias necessidades daquela sessão, né? Exatamente. Na verdade, eu falei o piquenique para você ter uma ideia assim de que você sai de manhã, né? volta à tarde e Isso. acabou a atividade. Em 2 tempos. Acantonamento já é um pernoite, onde você está sobre um teto. Esse é feito na sede normalmente? Pode ou ser também feito na acontece? sede, pode ser feito fora. Normalmente, acantonamento é feito pela alcateia, Certo. né? É uma sessão que dificilmente acampa com barraca. É claro, eles usam barraca às vezes embaixo do próprio telhado onde estão para ter aquele clima, para ter aquela sensação. Apesar disso não ser exclusividade da Alcateia Ramo Lobinho, Sim, não é exclusividade. ele pode acampar e deve. A nossa Alcateia, no início do ano passado, fez um acampamento muito legal com os lobinhos, Sim. inclusive. Sim, Mas sim, é muito mais comum no Ramo Lobinho. sim. Muito mais E aí comum. tem um acampamento que E os maiorzinhos daí ganham uma faca, um pedacinho de corda e um clipe e vão se virar? Não. Como é que é? Daí já vai mais pro acampamento, né? Quando chega escoteiro, sênior pioneiro, já é mais focado em acampamento. Seria atividades fora de sede, atividades mateiras, né? Isso o sênior é o que se enquadra mais, né? Atividade mateira. O que seria uma atividade mateira, né? É uma atividade onde às vezes tu só vai com um facão, uma Ó, nem barraca. estava tão fora Ah, da tava certo? não Eclipse. estavas errado, né? Só que Estavas perto. só que não tem o clipe daí. Meio MacGyver, não. Uhum. MacGyver não é da época deles, né? Não, Mas não. Mas pra falar a verdade, é praticamente isso. Às vezes tu só vai com um facão, uma barraca e tu Pra tem que se se virar. Aham. No Ramo Sênior, né? Aqui, o movimento escoteiro ele é dividido em ramos. De 6,5 a 10 anos, o Ramo Lobinho. De 11 anos a 14 anos, o ramo escoteiro. De 15 anos a 17 anos, o ramo sênior. E de 18 a 20 anos, o ramo pioneiro, né? Como é que foi a tua experiência no ramo sênior? Bem, eu, tipo, entrei mais ou menos quando eu estava quase saindo, né? Da idade que é o sênior, né? Então, eu fiquei meio que o tempo todo que eu fui sênior, eu não tinha feito a promessa, né? Que a gente pode usar esse distintivo aqui de promessa e no nosso grupo a gente também recebe o lenço, né? Que é durante a promessa. Daí, pra mim foi interessante, né? Só que foi uma época um pouco confusa, porque teve uma época que tinha muitos membros, e depois começou a cair um pouco os membros, mas foi uma época bem interessante, né? Eu gostei bastante. E como eu fui não fui o primeiro pioneiro, né? A primeira pioneira foi a A Natália. Natália, né? A Natália. Foi a primeira, tu fosse o segundo É. pioneiro do Que grupo. hoje é adulta no grupo. Sim. Daí eu fui o primeiro pioneiro, né? Então, quer dizer, não fui, né? Então, quando eu comecei a fazer atividades como pioneiro, eu também participava junto com a tropa sênior, né? Eu fiquei pelo menos uns 6 meses fazendo isso, né? E foi uma época bem interessante, né? A gente fez um acampamento bem legal em 2021, eu acho, né? Foi um acampamento bem interessante, né? Que lá também foi feita a renovação de promessa de vocês, né? Sim, foi o acampamento Viking. Isso. Da Acampamento tropa Viking, sênior, né? Quando eu isso. estava chefe de seção na época. Aham. Fizemos acampamento Viking aqui no Camping Remanso, no Rio Itajaí, na rua, do outro lado oposto, né? Do lado oposto da Rua Bahia ali.
Foi muito legal. Fizeram o compromisso sênior na O época, compromisso né? sênior foi feito na época Foi deles. feito compromisso sênior dos jovens, que é um momento onde os sêniors escrevem num livro um compromisso que eles vão levar para a vida deles com algumas coisas da vida, algumas coisas pessoais. Lógico que esse compromisso ele pode ser alterado de acordo com as necessidades, mas ele materializa ali e isso é feito de uma maneira que se torne algo especial para eles, né? E o Uhum. José participou dessa atividade enquanto pioneiro. O Frederico ainda era sênior na época. O compromisso sênior ele é um princípio para o projeto de vida que o jovem faz quando chega a pioneiro. É mais ou menos um caminho que se segue, né, onde ele dali ele parte para quando ele passa para o ramo pioneiro para fazer o projeto de vida dele. E esse projeto de vida ele pode ser mudado a cada 3, 6 meses, conforme a vida, né? Assim como o movimento escoteiro é um movimento, ele muda a todo instante, ele tem mudanças, ele tem adaptações. É A do nossa vida tempo, também né? tem. Exatamente. A receita básica é sempre aquela muito importante de se manter. Mas a roupagem, a maneira de apresentar, ela muda e se Exatamente. adapta ao tempo, né? A alma permanece a mesma sempre. O Frederico foi de lobinho a pioneiro. Ele pode falar um pouco sobre cada sessão que ele passou e como foi essa experiência. Meu Deus do céu, mas foi uma loucura, né? 9 anos aí tem um pouquinho de história pra contar, né? Começa. Praticamente metade da tua vida, né? É metade da minha vida. Metade da minha vida mesmo. É. E tipo, não vou mentir, eu era meio encrenqueiro, né? Uhum. Eu tinha uma história com meio encrenqueiro. Vai dar um corte bom depois. Vai dar um bom corte disso. Eu era Encrenqueiro é pouco, né? Eu era um pouco. Escoteiro e crinqueiro. É, eu era um pouco encrenqueiro. E antigamente eu participava de uma tropa que só tinha homem, né? Só tinha meninos. Só tinha meninos. Então, ali eles podiam pegar um pouquinho mais pesado com as brincadeiras, né? Então a gente podia. Beleza, a gente podia soltar, né? Porque não tinha preocupação de esbarrar em alguém e acontecer, porque todo mundo tava nesse estilo, né? Todo mundo queria se esbarrar e todo mundo sabia o que podia acontecer, então Né? era mais livre. Então ali eu era encrenqueiro. Mas tirando isso, depois, quando eu passei pra sênior, aí eu dei uma acalmada. Mas em cada ramo é focado em alguma coisa, né? Porque tu começa como lobinho, tu aprende o que é movimento, tu aprende a conviver com as pessoas. Eu era uma pessoa muito envergonhada quando era lobinho. Eu era bem envergonhado. Não falava com ninguém direito, não gostava de olhar no rosto e era bem isolado. E o escotismo me ajudou a me soltar, né? Tudo começou com o lobinho que me fez interagir e aprender que não é tão sufocante assim viver com outras pessoas, né? Conversar com outras pessoas. E o lobinho fez isso, o escoteiro me ensinou como lidar com a vida, né? Como ser você, né? Fazer as coisas sozinho, tu aprende a ter teu Ter autonomia. autonomia, né? E o sênior aprimora isso, que já vai encaminhando pro caminho adulto, que é o pioneiro, né? Que é a tua transição pro adulto, né? Tu aprender que tu tem os seus próprios serviços, você tem as suas obrigações, você tem o que você precisa fazer, é a sua vida, né? Por isso que é o As projeto. responsabilidades, né? Sim. Então, foca bastante em aprimorar o jovem, né? Desde sempre. Que legal, É assim que eu discuti. que bacana. E o movimento escoteiro, ele tem uma característica. Porque, assim, nós temos dois movimentos escoteiros. Um visto pelo olhar dos jovens e um visto pelo olhar dos adultos voluntários. Então, a prática pedagógica do adulto tem todo um aparato por trás, uma preparação. Ele é travestido em algo lúdico para os jovens, em algo divertido, em algo interessante. E o movimento escoteiro ele preserva as passagens, os ritos de passagem, que aconteciam muito na sociedade antigamente. Em cada ramo nós fazemos uma cerimônia de passagem de ramo. Quando o jovem sai do ramo lobinho e vai para o ramo escoteiro, ele faz uma passagem de ramo, que é uma pequena atividade onde ele passa por cima de um obstáculo, simbolizando que ele está deixando a vida de lobinho e indo para o mundo dos homens.
sabe? A infância ficando de lado, a adolescência começando a chegar. Do ramo escoteiro para o sênior também existe essa passagem de ramo, e do ramo sênior para o pioneiro também. Eu tive a sorte de fazer a passagem de ramo do Frederico para o ramo pioneiro, do ramo sênior, e foi assim um negócio pessoalmente muito emocionante. Mas essas passagens simbolizam as etapas da vida de cada um deles. Porque são etapas diferentes, né? Os lobinhos, nós recebemos crianças que só enxergam a si mesmas no mundo. Na Alcateia, elas precisam começar a ver o outro, a entender que elas não estão sozinhas e que elas precisam entender que também precisam ceder para aqueles que estão do lado dela. Elas começam a viver em comunidade. Por isso é uma Alcateia, é um grande uivo, como nós chamamos a nossa abertura de atividade. São os lobinhos, eles estão unidos. No movimento, no ramo escoteiro, se dividem em patrulhas, que são pequenos grupos de jovens que começam a ter autonomia sobre as suas ações, elegem um patrulheiro, um monitor e um submonitor, né? E começam a trabalhar a independência e o autogerenciamento. No ramo sênior isso é aprimorado. O ramo sênior é uma divisão por idade que faz aquilo que se faz no ramo escoteiro, só que de uma maneira mais prática, mais livre, se entendendo no mundo. E no ramo pioneiro, eles eles já se percebem enquanto indivíduos, sabem o que querem para a vida, já começam a elencar as possibilidades e vão em busca delas. Né? Mas sem perder aquela conexão de grupo, né? Sim. De comunidade, vamos dizer assim. Exato. As sessões, elas necessitam, elas precisam ter independência no trabalho. Elas precisam ter autonomia, até para criar a própria identidade delas. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que fazemos parte de um grande grupo, que é o Movimento Escoteiro, e da Irmandade Escoteira no mundo inteiro, que tem milhões de escoteiros por aí. Então, essas possibilidades e toda essa mística, todos esses rituais que são utilizados como ferramenta alegórica, é um termo melhor, como alegoria no movimento escoteiro, ele tem por trás um fundo pedagógico muito, muito bem trabalhado e preparado pelos adultos voluntários nos cursos de formação, nas oficinas específicas e tudo mais. Até nessa questão do movimento escoteiro mundial, né? Eu estava conversando com um outro chefe escoteiro esses tempos atrás, e ele me disse, quando viaja com lenço escoteiro. Entra no avião com lenço escoteiro. E quando tu estiver lá fora e tu tiver qualquer perrengue, tenta entrar em contato com a associação escoteira local. O fato de você ser membro do movimento escoteiro não interessa se você é brasileiro, se você é italiano, indiano, não interessa. Vai encontrar no mundo todo apoio. tu vais encontrar um ombro amigo, tu vais encontrar um apoio, e as pessoas, quando elas te enxergam com um lenço escoteiro, elas se enxergam de uma maneira diferente. Então, é realmente um movimento que, quando foi criado e até hoje, ele veio para mudar vidas. Tentar deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontra. Como dizia já Bipi. O lenço acaba sendo uma identidade, né? Não só do grupo, mas do movimento como um todo, né? O lenço escoteiro, isso é uma coisa que eu costumo falar para outros chefes de outros grupos e para outros membros do movimento escoteiro. O lenço escoteiro é o que nos une. A nossa promessa é o que nos une. A cor do lenço é o que nos separa. Então, o meu lenço é cinza com vermelho, o lenço do outro é azul e branco, ou lenço vermelho, é só a cor. Mas a promessa que ele fez é a mesma que eu fiz, e o significado do lenço no pescoço dele é o mesmo significado do lenço no meu pescoço. Então, assim, o lenço escoteiro, ele traz essa mística. E como eu falei, em qualquer lugar do mundo, se precisar, é só procurar uma associação escoteira e lá tu vais encontrar alguém lá que vai te dar um apoio, vai te dar um suporte. Até falam brincando, existe uma sigla chamada HOHO, que é Home Hospitality, que os escoteiros usam muito para viagem. Então, às vezes você vai sair do Brasil, vai para a Itália e não tem como gastar muito com hotel e tudo mais. E entra em contato com uma associação escoteira da Itália e consegue um local para pernoitar 2, 3 noites para poder passear. Então, assim, é muito
é muito essa união, é realmente muito unido, é bonito isso. Que bacana. E é uma oportunidade, principalmente para os pioneiros, cujo projeto é justamente conhecer novos lugares, conhecer, realizar novas aventuras, sair de onde estão. Isso é muito importante para eles. E Baden-Powell era um cara que amava história também. O lenço, ele foi criado porque ele observou que um amigo dele, que era americano, usava um lenço de cowboy por muitas vezes, e ele começou a perceber que aquele lenço tinha várias utilidades. Utilizava como tipóia, utilizava para fazer uma maca, e ele pensou, poxa, como é que nós vamos trazer algo além da flor de lis como identidade do movimento escoteiro? Foi onde ele trouxe o lenço escoteiro. Tem associações, tem países, por exemplo, como a Portugal. Alguns países utilizam o lenço de uma cor só, em todas as associações escoteiras. No Brasil, em Portugal, se eu não me engano, também é por associação, eu creio que há 3 lá. E no Brasil é por grupo escoteiro, é uma tradição que foi difundida aqui e permanece. Né? O que é muito legal, né? Porque cria identidade. Nós sempre queremos pertencer a algo. E nós pertencemos à seção, pertencemos ao grupo, pertencemos ao movimento escoteiro. Bacana. Teve um episódio, foi com a Marlene, eu acho, a do Leões. Ela mencionou, ela até falou bastante sobre aquele evento mundial, né? Jambo, né? Vocês já chegaram a participar dele como grupo, não? Não, ainda infelizmente. Porque ele teve, acho que por conta da pandemia, teve um atraso, uma mudança, né? Teve Foi uma para a mudança. Coreia, não foi? O último foi na Coreia agora, que Foi na aconteceu Coreia esse ano. recente. Mas por conta da pandemia, o que o Jamboree ele acontece a cada 4 anos, ele foi em 2019, então corretamente a data seria agora 2023. Mas por conta da pandemia houve muito atraso na preparação, pelo que, né? Mas é um acampamento muito bonito. Em 2019 foi nos Estados Unidos. Nesse a minha filha faz parte do movimento escoteiro também. Hoje ela é pioneira, ela faz parte do grupo escoteiro Leões. E por uma opção minha e dela, eu estou num grupo, ela em outro. A nossa maneira de enxergar que o desenvolvimento pessoal dela seria melhor afastada, não tendo o pai por perto. Eu sou protetor, não adianta. Fica a dica. Eu deixo ele mais independente, fica tranquilo. Não, mas também ali a relação é pai e filha, né? Daí é diferente, né? E ela esteve nesse jamboree mundial nos Estados Unidos e a experiência para ela foi fantástica. E assim como tem o Mundial, nós temos o Jamboree Nacional, temos o Jamboree Interamericano, o Pan-Americano. Então, assim, são várias atividades e possibilidades. E possibilidades de atividades grandes, de porte, para a participação dos jovens. Nós queremos participar, buscamos, gostaríamos muito de estar participando, mas como o foco do grupo é na questão social, nem sempre encontramos possibilidades financeiras para ir, apesar de que buscar possibilidade financeira também é trabalho para os jovens. Há muitos pioneiros que fazem projetos de venda, projetos de arrecadação de valores para utilizar, para participar dessas atividades como jamborees nacionais, jamboree internacional. Então, há várias maneiras de incentivar. Nós ainda, até talvez por termos passado por uma pandemia e tudo mais, Sim. E sobrevivemos, né? O grupo tinha só 2 anos, muita coisa mudou nessa configuração pós-pandemia. Então, basicamente, nós reiniciamos no final de 2021, foi isso? Foi, isso. Né? Reiniciamos. Começamos do zero novamente. Né? Tivemos que iniciar porque perdemos membros, outros chegaram e tivemos que começar quase que do zero. Conta um pouquinho como é que foi esse período da pandemia, porque a essência é estar junto, Exato. Presencialmente, fazendo atividades, etc. E tal. A pandemia não tinha essa coisa de ficar junto. Né? Como é que foi esse momento de a essência do escotismo é a vida ao ar livre. Vida ao ar livre é uma das bases fundamentais do movimento escoteiro. Está em contato com a natureza, está em contato com o outro. E a pandemia, no começo, e a União dos Escoteiros do Brasil, que é a nossa associação, ela buscou muitas alternativas nesse sentido. No começo, tentou se levar para o mundo virtual.
o escotismo sempre que fosse possível. Nós tentamos, a nossa tropa escoteira tentou, a Alcatel também fizeram videochamadas, cada um acantonou na sua casa e tudo mais. Teve uma situação de um acampamento da tropa escoteira virtual, Isso. onde dentro de um jogo, todos eles conectaram nesse jogo e fizeram um acampamento no jogo. Isso. Então, o acampamento foi através de um jogo. Cada um na sua casa, mas Cada um na sua casa, mas vivendo no mesmo ambiente dentro dessa plataforma desse jogo. E foi, assim, por um lado foi fantástico, porque mostrou que pode ser feito também, mas por outro lado, como o Fabiano falou, o movimento escoteiro ele tem essa necessidade de estar ao ar livre. E não só isso, a pandemia, principalmente para os jovens, saturou eles de atividades e ações através de Online. videochamada e online. A escola já estava nesse ritmo também, o que dificultou muito. Eles estavam hipersaturados. O que aconteceu? E é uma coisa natural. Eles foram perdendo o interesse em participar de mais uma videochamada. Videochamada, por melhor que seja a atividade feita por um jovem na casa dele, não é a mesma coisa que está. Junto com outros jovens. Nós buscamos, sim, mecanismos para estarmos juntos durante a pandemia, para tentar, mas com o passar do tempo e a pandemia se estendendo, foi cada vez mais difícil manter eles próximos virtualmente. E provavelmente também teve participação da família que Sim. brecou saídas, etc. e tal. Pelo receio, né, de... Aqui em Blumenau, após a pandemia, com todas as autorizações sanitárias e tudo mais, nós somos o primeiro grupo escoteiro a retornar após a pandemia. Fomos o primeiro grupo a retornar às atividades e foi uma coisa fantástica. Nós pensávamos que teríamos poucos lobinhos, queríamos perder muitos lobinhos e teríamos mais adesão dos mais velhos, mas foi o oposto. Vieram muitos lobinhos e os mais velhos, muitos deles se desconectaram. E depois foi todo um trabalho para trazer eles novamente e abarcar isso. Mas tem uma razão de ser, né? Na verdade, sim, corre uma anedota, né, de que os filhos da pandemia, né, depois da pandemia eles descobriram o que era o mundo, né, o mundo real, né? Na verdade, estão descobrindo ainda, né? Enfim, só para ilustrar, assim, muitas crianças que nasceram durante a pandemia estavam presas em casa, né? De repente, Que tiveram uma parte mundo da novo, fase de né? crescimento importante durante a pandemia, tolhida, né? Porque tolhida. Elas tiveram que se isolar completamente. Como é que foi a experiência de vocês nessa questão? Eu acho que vocês podem falar melhor do que eu até sobre como é que foi a experiência no movimento escoteiro durante a pandemia. Eu entrei, foi 2021, né? Já no final. Eu entrei e a gente tava tudo mascarado ainda, né? Só que quem pode dizer mais sobre isso é o Fred, né? Porque ele que vivenciou mesmo o lockdown. Mas antes do lockdown, É. foi legal ir mascarado, não? Não, porque como Mas eu... tu não estavas no grupo antes do lockdown, né? Não, eu entrei em 2021, né? Ele entrou logo após no final da pandemia. No final da pandemia, no final dos lockdowns e tudo mais. Não, entrei foi bem em maio, mais ou menos. Daí, como é muita atividade física, né? Uma máscara, assim, atrapalha bastante, né? Então, foi uma experiência não tão agradável, Não foi mas... a melhor, né? mas foi bom, né? Tipo... Bom de estar junto, né? Mas eu já apreciava, assim, né, o movimento escoteiro, né? E já quis participar antes, né? E foi por causa de um convite lá de um sênior nosso, né? Que agora deu uma afastada, mas ele disse que pretende voltar, né? Mas eu fui pro convite, né? Porque tem o dia do amigo, né? Que daí o dia do amigo tu convida um amigo pra participar de uma atividade. Daí eu gostei, né? Então tô aí até hoje, né? legal. É. E você passou. Uhum, Eu passei todo o perrengue, né? uhum. Toda a bucha. Não, o José entrou bem no finalzinho da pandemia. Ele ainda pegou a parte da máscara, higienização, afastamento, né? Mas quando tava bem no meio da pandemia ali foi bem cabreiro, né? Porque imagina que tu faz uma atividade sempre todo sábado, todo dia, né? Tá sempre ali motivado, vamos fazer essa atividade, tudo marcado e daí acaba. Tudo que tava marcado durante o ano foi jogado fora. Todos os planejamentos, todas as coisas. Então foi uma parada, né? Deu uma parada legal. E foi duro, porque no início, assim,
Todo mundo esperava que 2, 3 semanas a coisa, Sim, todo mundo né? esperava que ia ser rápido. E De não foi. repente. Se estendeu muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. hum, Para o grupo foi um baque, né? Porque os jovens estavam no auge, o grupo estava no auge da sua energia, nós estávamos todos felizes e com gás total. 90 membros, poxa, Sim. o grupo agora vai deslanchar. Foi o ano que eu entrei, Pô. 2019 eu entrei no grupo. No final de 2019 eu entrei no grupo, 2020 veio a pandemia. Já veio a pandemia e nos derrubou. Houve grupo escoteiro pelo Brasil que fechou a porta. Não conseguiram se manter, se sustentar. E não tiveram voltaram que mais. encerrar e não conseguiram voltar. Poxa. É porque o grupo escoteiro, quer queira, quer não, ele precisa ser visto como uma empresa. Sim. Sim. Então ele tem contas a pagar, ele tem tudo isso. E o grupo vive da arrecadação das mensalidades do jovem. Uhum. Essa mensalidade que é paga, uma parte é direcionada para regional, a outra parte daí vai para nacional. Então, essas contas não param. Foi como a nossa vida no dia a dia. Né? Material. Nossas contas não pararam. Seguro. Tudo, seguro. Né? Então, tudo isso precisou ser pago. Então, muitos grupos não conseguiram manter porque os pais não viam necessidade de pagar uma mensalidade, sendo que o filho não estava frequentando a atividade. Apesar de estar sendo feita atividade online, na cabeça de muitos pais era: opa, meu filho não está indo para o grupo, não preciso pagar. Fazendo um paralelo, foi a mesma briga com as escolas, né? Exatamente. Mas por que eu tenho que pagar mensalidade se você não tem vários custos, né? Gastos na escola, né? Que se reduza, né? Então, mas não se reduziu o custo de nada, né? Então, a mesma coisa aconteceu no escotismo também. Né? Os custos não foram reduzidos. Nós, enquanto grupo escoteiro, como nós temos esse olhar que pensa na questão da familiar e da inclusão, diminuímos a mensalidade em 50% durante o lockdown, para incentivar os pais a continuarem apoiando o grupo. Mas, chegando no final da pandemia, nós tivemos que fazer alguns eventos de arrecadação, porque o grupo não conseguiria se manter com aquilo que tem. Uhum. E, graças a Deus, conseguimos retornar, arrecadar, e com o apoio de muitos amigos, com o apoio de amigos do movimento escoteiro, de fora do movimento escoteiro, o Grupo Escoteiro Germânia conseguiu retornar. Então, é um recomeço. Hoje estamos nos reestruturando, né? Todas as sessões com trabalho bem enraizado, clã que é novo, que nasceu agora com vocês dois e com a vinda da mestra Yara, está iniciando os seus trabalhos. A Alcateia, hoje eu trabalho com os lobinhos, sou chefe de sessão da Alcateia. Nossa Alcateia bem preparada, está fixa, poucas faltas dos jovens, por quê? É justamente do ramo lobinho que vêm os jovens para o ramo escoteiro e sênior e vêm chefes nesses ramos. Porque o ramo que mais traz adultos voluntários é o ramo lobinho. Os pais querem participar, as mães querem participar. E muitos deles acabam, com a passagem do filho para outros ramos, acompanhando isso enquanto adulto voluntário. Uhum. E é ali que nós temos que trabalhar essa captação. Então, nós não pensamos somente no trabalho que é realizado com jovens, nós pensamos que do nosso trabalho ali na base do grupo que é a Alcateia, o futuro das outras sessões depende também. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Legal. Eventos ocorrem com frequência para arrecadação de recursos? Olha, os eventos que nós temos feito, principalmente esse ano, foram poucos. Em anos anteriores trabalhávamos mais eventos, mas isso demanda um contingente humano muito grande. E os adultos voluntários que estão no grupo normalmente estão direcionados para o trabalho de sessão. Para não esgotar eles, nós resolvemos por saídas alternativas. Por exemplo, a rifa do Rotary Club, a venda de ingressos para Noite do Flashback. Noite do Flashback do Rotary Isso. Club também nos apoiou bastante. Foi encabeçada pelo chefe Gilberto, pela chefe Yara. Arrecadações que são diferentes. Vamos arrecadando de outras maneiras. Porque
para você fazer uma pastelada, para você fazer um churrasco, você demanda de um contingente humano muito grande. E estamos buscando alternativas diferentes para angariar fundos. Então, recebemos algumas doações de material, doações em dinheiro, justamente por causa do nosso trabalho em projeto social. Há muitas pessoas que acabam apoiando o grupo. Então, isso tem nos ajudado muito a manter o grupo em funcionamento, né? E foi no ano passado que nós tivemos o projeto em Gaspar. Nós abrimos sessões do grupo na cidade de Gaspar, o Grupo Escoteiro Germânia, que era uma proposta já com voluntários adultos e jovens que queriam reiniciar um movimento escoteiro em Gaspar. Nós apoiamos eles enquanto sessão, trouxemos eles para o Germânia, e agora eles estão criando o próprio Grupo Escoteiro, que é o Coração do Vale. Então demos esse start para eles, demos esse início de possibilidade, O suporte inicial, toda a preparação para os adultos voluntários, todo esse trabalho de organização, tivemos a oportunidade de passar para eles. E Gaspar, depois de 30 anos, tem novamente um grupo escoteiro agora, que é o Grupo Escoteiro Coração do Vale. Isso foi um trabalho muito interessante e serviu para nós como uma aprendizagem muito grande em vários sentidos. Então, Muito eles legal. já estão nascendo num volume considerável de pessoas existentes. Sim, eles têm uma quantidade muito boa de membros. Sim. É o único grupo da cidade agora, então eles podem chegar tranquilamente a 100 pessoas ali. Exatamente. Chegar tranquilamente a 100 pessoas. Então, esses projetos é algo que nenhum grupo escoteiro antes aqui na região de Santa Catarina fez. Minto. O Grupo Escoteiro Pomerano abriu uma sessão em outro local, que é o Grupo Dentro de Escoteiro Pomerode. Ele abriu uma sessão numa escola, que era uma tropa escoteira, fora da sede dele. Na Escola Municipal lá, Bilac, ali de Central, eles abriram uma tropa escoteira. E a sede deles é no centro, então eles tiveram sessões em 2 lugares. Mas as experiências nessa proporção, eu acredito que foram poucas. Com outra cidade, na verdade, se eu não me engano, nós somos o primeiro no Brasil a fazer. E assim, é uma experiência que necessita de muito trabalho. E ela também nos mostra a importância que o grupo tem de gerir as suas próprias necessidades e de buscar a independência, né? Então, a proposta sempre foi essa com eles. Ou eles permaneceriam conosco, ou eles se tornariam independentes como um grupo, que seria o ideal, e eles conseguiram agora buscar essa independência enquanto grupo escoteiro. Que legal, né? Em 5 anos vocês se multiplicaram, vamos dizer Sim. assim. Fizemos muita coisa em 5 anos. Puxa, considerando 2 de pandemia aí no meio, né? Então, Exatamente. Considerando 2 anos de pandemia, e Puxa, todos nós temos adultos muito dedicados ali no grupo. Sabe? Temos pessoas assim que são pessoas chaves no desenvolvimento do grupo. Eu acredito que todos os adultos ali são muito dedicados, porque é um grupo pequeno. Hoje nós somos considerados um grupo pequeno. Um grupo com 55 membros é um grupo escoteiro pequeno. E a importância dos adultos voluntários estarem ali. Nós abrimos parcerias com o CRES, com a Central de Penas Alternativas e com algumas universidades aqui em Blumenau. Recebemos da Central de Penas Alternativas apenados que vieram cumprir horas de trabalho e nos auxiliaram muito, foram muito importantes para dar um suporte extra de trabalho para o grupo. O CRES, com jovens que precisam cumprir medida educativa. Nós tivemos inclusive, em 2018, que veio para nós. Ele gostou tanto que ele se tornou jovem no movimento escoteiro enquanto estava cumprindo a medida educativa. Então o grupo apoiou ele, apadrinhou ele foi membro do grupo até a maioridade, que foi quando ele saiu e começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar e foi uma experiência fantástica também. O escotismo muda vidas. mas ele permanece no movimento? Hoje não, porque ele trabalha nos finais de semana. Então ele teve que sim. iniciar trabalhando. Mas não permanece no final de semana. E algumas parcerias, por exemplo, hoje nós temos parceria com a Unisociesc, que trouxe as estagiários de psicologia para fazer estágio no Grupo Escoteiro Germânia. Antes já tivemos com a Unicelv também. E
Curiosamente, como eu trabalho no ramo Lobinho, nós tivemos dos 8 estagiários, 2 que ficaram conosco na Alcatel. As 2 hoje permaneceram, são chefes escoteiras ali, a Júlia Franciele, estão conosco trabalhando, se inscreveram no movimento escoteiro, gostaram daquilo que elas estavam fazendo e ficaram além do estágio, se tornando chefe. Então, hoje, no ramo Lobinho, no grupo, nós temos uma quantidade muito boa de adultos voluntários. Nós temos 6 hoje, que é uma coisa rara. É a primeira vez na história do grupo que uma sessão tem 6 chefes trabalhando juntos. Sim. Ainda não é o número ideal de adultos na sessão, mas... O ramo Lobinho pode ter tranquilamente até 8 chefes. Sim. Ter tranquilamente. Depende de quantos lobinhos tem, né? Sim, considerando uma Vamos lá. alcateia completa, com 4 matilhas e 24 membros, cada matilha com 6 jovens, qual é o objetivo do movimento escoteiro? É trabalhar a individualidade, é trabalhar o indivíduo e fomentar o crescimento dele enquanto pessoa. Se eu tenho poucos adultos voluntários, eu vou ter que me preocupar só com as atividades de grupo, as gerais. Eu vou ter que me preocupar em levar para eles de uma maneira mais genérica. Agora, se eu tenho mais escotistas e voluntários trabalhando, eu consigo trabalhar o individual de maneira mais simples, objetiva. Eu tenho chefes que vão cuidar do trabalho das atividades da sessão e tenho chefes que vão trabalhar lobinho a lobinho, que vão trabalhar características, que vão trabalhar necessidades e tudo mais. Até porque o ramo Lobinho recebe muitas crianças com TDAH, com TDA, com autismo, e nós temos que trabalhar essas questões ali dentro com os adultos voluntários. E tem sido uma experiência fantástica para todos nós que estamos ali. Para todos nós. Como eu trabalhei na educação, fui da educação também, nós temos a chefe Denise, que é professora, é da educação também, as nossas queridas Franciele e Júlia, que fazem estágio de psicologia, que estão na faculdade de psicologia, o Leonardo, que é um pai de um lobinho nosso, que já foi escoteiro também, que nos dá apoio na Alcateia, que é chefe da Alcateia. Então, para nós ali, eu sinto, pessoalmente, não sei se é a visão que o Montanha tem ou que os outros chefes têm, mas eu sinto que a reestruturação do grupo está recomeçando por ali. Que nós estamos fomentando e abrindo possibilidades. Porque é isso que uma alcateia tem que fazer. Tem que trazer para o grupo mais possibilidades, tanto de voluntários quanto de novos jovens. Eu enxergo que 2021 nós retomamos bem desfalcados. 2022 foi um ano de trabalho intenso do grupo. E aí eu me coloco no meu lugar nesse ponto onde eu estava afastado por questões profissionais do grupo. Mas enxergando de fora, o grupo estava naquele trabalho de reestruturação interna e agora está no momento de retomar crescimento. Esse ano foi um ano de muito perrengue até agora, muita necessidade do grupo, muitas coisas aconteceram. Necessidade de superação, né? Exatamente. E nós estamos no momento agora de retomada de crescimento. E conversando com o Fabiano, sobre isso, essa retomada ela vem da Alcateia. E da Alcateia nós temos uma base, como o Fabiano falou ali, melhor para as outras sessões. Então, se você tem uma Alcateia bem estruturada, você passa da Alcateia para a tropa escoteira, um jovem preparado para a tropa escoteira. E a mesma coisa da tropa escoteira para a tropa sênior e da tropa sênior para o clã. E aí, após o clã, o jovem ele já está com uma mentalidade que, se ele quiser continuar no movimento escoteiro, ele já está formado dentro disso. E a mesma coisa com relação aos adultos. Eles vêm para a Alcateia por conta do filho, e aí vão acompanhando e, opa, não, eu gostei mais da tropa escoteira. O meu filho está virando pioneiro, mas eu vou para a tropa escoteira. E assim começa-se essa troca de peças dentro do grupo para poder... Essa simbiose entre família e grupo escoteiro. Essa simbiose. Isso não acontece assim. Não. É um processo. É um processo. Exatamente. Jornada, né? Muitos adultos têm medo, eu não quero incomodar, ou têm a vontade e acabam não se pronunciando. Eu escutei muito de adultos que nunca fizeram parte do movimento escoteiro. Eu não sabia que eu podia ser chefe escoteiro porque eu nunca fiz parte do movimento escoteiro, eu não sei nada. E a resposta é sempre a mesma, né? O movimento escoteiro ele é baseado no aprender fazendo.
Então você entra sem saber nada e aprende a fazer. Você observa, você recebe a instrução de como fazer e você aplica essa instrução. E aí você aprende a aplicar essa instrução. Então, assim, aqueles que nunca foram membros do movimento escoteiro podem ser membros do movimento escoteiro quando adultos, sem problema nenhum. Tem um chefe que faleceu há pouco tempo, ele era carioca, se eu não me engano, o chefe Gabriel. Ele conheceu a esposa do fundador do movimento escoteiro, a Lady Olive Baden-Powell, no Rio de Janeiro, quando ela veio para o Brasil nos anos 60. Ele tem uma frase que ele falava em alguns cursos de formação que eu sempre acabo lembrando, que ele diz que não se atrai mosca com vinagre. Você tem que dar açúcar para atrair. O movimento escoteiro ele precisa ser vendido. A alcateia é justamente onde nós temos que vender o movimento escoteiro para os pais. Nós temos, no ramo lobinho, não é a criança que eu atraio. Porque não é a criança que vai dizer, pô, eu quero ser escoteiro. Até pode ser. Mas quem normalmente quer levar o filho para um grupo escoteiro é o pai, ele que tem interesse, é a mãe que tem interesse. Nos outros ramos maiores, até a criança, o jovem, o adolescente tem interesse. Mas no ramo lobinho, isso é quase que uma exclusividade. E é justamente ali que nós temos que empenhar o nosso trabalho. Né? Ainda mais nos dias de hoje, né, em que o jovem está muito grudado na tela do celular, na tela do tablet, trancado dentro de casa, é apartamento, escola, escola, casa, que é um apartamento... Né? Hoje em dia é mais comum a questão de apartamento, então você está trancado em 4 paredes. E ali nós temos crianças de 6 anos e meio a 10 que ficam 3 horas sem nem ter vontade de pegar no celular, nem reclamam disso. Nunca tive uma reclamação, nunca até. Uma historinha engraçada, isso até quem contou foi o Cláudio, o chefe Cláudio, ele é da Tropa Escoteira, ele também é um dos nossos diretores de método, nós temos 2 no grupo, o chefe Cláudio e a Simone. E conversando com o chefe Cláudio esses dias, ele me contou uma história de uma jornada que eles fizeram com a Tropa Escoteira, aonde eles passaram do lado de uma bananeira, de uma plantação de bananas. Aí os jovens pararam, olharam e falaram, é daí que vem a banana? Uma coisa simples, mas é cômico para não ser trágico. Sim, né? sim. Mas os jovens, eles olharem para uma bananeira, é daí que vem a banana? Então, assim, o movimento escoteiro, ele tem essa tendência a fazer com que o jovem saia da zona de conforto dele, que é celular, computador e tablet dentro de casa, e viver a vida. Aprender a vivenciar a vida. A notar as coisas diferentes. Já tem ideias aí de novas atividades aí. Dá uma caminhada pelos interiores aí. E assim, isso é muito saudável, né? Sim. E o movimento escoteiro, ele está inserido hoje no país do jeitinho, que é o Brasil. Que eu acredito que cada vez menos começa a deixar de ser o país do jeitinho. As pessoas estão cada vez mais esclarecidas. Mas o movimento escoteiro é um movimento de contracultura que veio para um país que não trabalhava o coletivo, a unidade. Por quê? No movimento escoteiro, o importante é o indivíduo. Porque eu não tenho um grupo bem desenvolvido se eu não desenvolvo o indivíduo. Então, o movimento escoteiro ele não é coletivista, ele é individualista. Porque eu trabalho o José, eu trabalho o Frederico, eu trabalho o Lobinho para que ele se desenvolva enquanto ser humano, enquanto pessoa, e possa trazer para a sociedade uma pessoa melhor. Então é justamente trabalhando o indivíduo que nós acabamos, por consequência, tendo uma sociedade melhor. E é isso que faz o movimento escoteiro. Ele inspira, ele instiga, ele busca a lei do Lobinho, que é dividida em 5 artigos, que são todas positivas. O Lobinho fala sempre a verdade, pensa sempre primeiro nos outros, está sempre limpo e alegre. A lei escoteira, o escoteiro é amigo e irmão dos demais escoteiros, o escoteiro tá sempre, tem uma só palavra hoje, né? É digno de confiança. É digno de confiança, houve essa mudança. Tem no ramo sênior é a mesma lei escoteira, e no ramo pioneiro são as virtudes escoteiras que são baseadas na lei escoteira. Então nós sempre temos afirmações positivas para eles. Eles sempre são afirmados e reafirmados. A promessa escoteira: prometo pela minha honra fazer o meu melhor possível para cumprir os meus deveres, para com Deus, minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião e obedecer à lei escoteira. E a lei escoteira que Robert Baden-Powell criou é positiva, é uma lei com 10 artigos. Ela não proíbe nada, ela não diz o escoteiro não deve pular cerca, ela não diz o escoteiro não deve
jogar a velhinha na sinaleira. Não, não, pelo contrário, ele é extremamente positivo. Ele diz: o escoteiro é digno de confiança. O escoteiro tem uma só palavra. Sabe, o escoteiro é amigo da natureza. Há mais de 100 anos, Baden-Powell pensou no preservacionismo. Então é tudo uma afirmação positiva. Nada é proibido nesse Até porque a sentido. proibição instiga você a experimentar aquilo, né? Exato. O que estão me proibindo, né? Exato. E ele dizia também que o jovem mais difícil é o que mais necessita do movimento escoteiro. E é justamente esse que pode ser tornado um líder, um monitor de patrulha e essas coisas. Um grupo escoteiro, uma seção escoteira que trabalha só com jovens que são dóceis e fáceis, não está desenvolvendo o trabalho escoteiro É meu histórico. como deve ser Você feito. que falou, né? O escotismo ele busca muito essa questão de gerar a liderança, né? De criar a liderança nos jovens. Fazer com que o jovem busque e descubra essa liderança dentro dele. Nem todos têm essa característica. Muitos que não têm característica podem, de repente, achar algo muito próximo para poder desenvolver. E nem todos querem ser líderes. E nem todos querem ser líderes, também tem esse detalhe. Então, assim, o movimento escoteiro ele é muito amplo nesse sentido. Sim, porque nós temos ferramentas como as especialidades que fomentam interesses e profissões. Como eles são pioneiros, eles não têm os distintivos aqui porque não usam mais. Mas as características individuais positivas acabam sendo incentivadas. Por exemplo, o José hoje é utilizado basicamente, posso usar esse termo, pelo grupo como nosso garoto propaganda. Então, cartazes e vídeos, trazemos sempre o José porque ele é É o muito social media expressivo. man. Né? Ele é o nosso social man, é verdade. Ele é muito expressivo e como é que é o termo? Autônomo, Espontâneo. Espontâneo, isso. Ele é muito espontâneo. Instagramável. Instagramável. Boa, boa, Eu vou Instagramável. falar dos vídeos do YouTube, mas assim, É bom não falar. não. Mas o Quem tiver Zé, curiosidade pode. temos Pode. cartazes hoje para atrair jovens do movimento escoteiro com a falta do Zé. E eu não tenho nenhum desses, né? Nenhum cartaz. Ele queria tanto É, um cartaz. eu queria tanto um desses pra deixar lá no meu quarto. Temos na sede. Por que tu não falou isso antes, Quer cara? acordar com um grudado na parede e olho apontando pra ele. Venha ser escoteiro, você também. Nós queremos você. O nosso material mais rico já existe no grupo escoteiro. Mas isso é legal, né? Um jovem convidando os jovens, né? Não é aquela coisa assim que dê aquela impressão do adulto, vai meio que Mas o objetivo do Empurrado, escotismo é justamente esse. É o Que jovem. os jovens tenham traga um jovem. Porque autonomia. pode ser os pais que levam, né, a criança, mas é a criança que fala pro amigo que o escotismo é legal. É o dia do amigo que o amigo traz o outro, entende? Ele veio por causa Foi do assim dia que do chegou, amigo. né? Então, é muito mais por amizade, né? Um amigo falar para outro e falar para um conhecido e falar na escola, que atrai alguém do que um adulto chegando e falando, venha ser escoteiro e falar um texto, né? Geralmente é bem mais fácil uma criança chegar e espontaneamente falar, por que tu não participa junto comigo? Essa motivação do jovem de trazer o amigo é um reflexo de todo um trabalho feito em background pelos adultos que estão tocando as atividades. E até incluir os Então- pioneiros hoje, estão incluídos nos grupos de adultos. Justamente porque é necessário que o jovem não só receba, mas que ele protagonize também. Ele é protagonista. O jovem, ele é o protagonista do grupo escoteiro. O chefe ele vai estar trabalhando ali em background, no fundo. E de certa forma, né, eles que já estão numa fase mais avançada, eles acabam sendo inspiração para os mais novos, né? Opa, eu quero ser o cara do cartaz. Né? O próximo é meu. O próximo é meu. Eu quero chegar nessa fase. Então também tem essa Jovens questão de e estimular. pais. Olha que legal aquele jovem ali que está ajudando a organizar algo no grupo, ajudando a construir o seu canto, ajudando a pintar a sede. E todos eles são envolvidos nisso. E isso acaba inspirando até famílias. Poxa, quero que meu filho faça isso também. E isso é uma característica essencial do movimento escoteiro, que o jovem aprenda fazendo.
Que ele seja o protagonista na prática do escotismo. E isso precisa ser muito trabalhado. Legal. Isso é uma coisa legal do escotismo, é que ali às vezes tu encontra algo que tu é adepto e tu nem sabe, né? Às vezes tu tem alguma coisa que tu é bom, né? Mas tu não pratica aquilo diariamente. Dentro do escotismo tu vai lá e pratica. Um exemplo bem é os monitores e... esqueci o nome dos Submonitor, submonitores, os monitores e os primos e os subprimos, né? os primos e os segundos lá, Que são da Alcateia. A liderança não é algo que é imposto a você, né? Você não é alguém que chega e fala, você vai ser o líder porque você tem que ser. É ele que vem de dentro. Então acaba descobrindo uma criança que tem um instinto de liderança, porque ela começa a orquestrar e falar para os amigos, por que você não faz isso, enquanto eu faço isso, enquanto aquele faz aquilo. Então é algo que Nasce naturalmente. naturalmente, né? Porque é natural, não pode se forçar o desenvolvimento, né? Legal. Não tem como eu bater a tecla e falar, tu vai ser assim, tu vai ser assim, tu vai ser assim, porque eu não vou ser. Eu vou ser o que eu quero ser. E é ali que tu se encontra. Bacana. O movimento escoteiro, ele traz ferramentas para instigar essa autoaprendizagem, sabe? Essas ferramentas como o acampamento, construir pioneirias, bivac e tudo mais, são ferramentas para que os jovens possibilitem essa interação e nem necessariamente liderança, mas de autoconhecimento. Saber quais são as capacidades dele e o que ele quer fazer na vida dele. E isso já inicia no ramo Lobinho e é plenamente colocado em prática no ramo Pioneiro. O Fred viveu muito isso, o Montanha também viveu muito isso. Sim. Que legal. Lá no comecinho, ainda no off, tu me falasses também que o grupo de vocês é o único que hasteia. Conta essa história para nós aí, das Pois bandeiras. Sim, foi falando das bandeiras. Nós hasteamos, e isso foi uma prática histórica que aconteceu até por acaso. No início nós só tínhamos a bandeira nacional e ganhamos uma bandeira da consulado Consulado alemão. alemão e uma do consulado britânico. E pensamos, poxa, vamos hastear as três, mas por quê? Não é gratuito. A bandeira da Grã-Bretanha, ela é uma homenagem a Robert Baden-Powell e o nascimento do movimento escoteiro que foi na Inglaterra. Então nós buscamos trazer ele junto de nós sempre. O hasteamento com a bandeira alemã é justamente para reforçar a origem do grupo, né? Os antepassados aqui de Blumenau, os colonos e as famílias indígenas, todos aqueles que os colonizadores, né? Todos aqueles que fizeram parte. Que fomentaram Porque a não criação foram só das- os colonos sim. alemães, né? Não, sim. Mas veio inicialmente deles esse fomento e nós hasteamos hoje em grandes atividades essas bandeiras juntos, com a nossa bandeira de grupo, com a nossa bandeira de seção e tudo mais. Eu acho legal essa forma de preservação da memória, que é muito legal. Porque todos eles vão sempre lembrar isso, né? Da Exatamente. origem, por que o grupo existe com este nome, né? E onde ele está hoje, né? Então, assim, lembra passado, lembra origem do próprio grupo e lembra presente também. E toda a muito nossa legal. simbologia, até bandeiras e sessões, nosso grito grupo. Tudo é feito para que os jovens lembrem e relembrem. O nosso grito de grupo, que foi muito diferente dos outros, porque ele não começa com o famoso 1, 2, 3. Nós gritamos, quem está conduzindo o grito de grupo grita anunciamos. Né? O ato de anunciar, que era muito, muito, muito comum antigamente. Nós estamos anunciando para o mundo inteiro. Então, ele diz que nós anunciamos aos ventos do norte e aos ventos do sul. Nós somos o Germânia do Itajaí-Açu. No nosso coração, com sangue escoteiro, nós somos o Germânia de janeiro a janeiro. Com nossa união, servir é razão, nós somos o Germânia com imensa gratidão. Olha o reforço positivo no nosso grito de grupo. Estamos lembrando da nossa história, da nossa origem, aqui no Vale do Itajaí, e reforçando a nossa promessa escoteira, né? No nosso coração, com sangue escoteiro, com nossa união, servir é a razão, que é o lema do ramo pioneiro, servir. O servir. Então, nós sempre buscamos reforçar de várias maneiras. E essa manutenção da lembrança da história
ela nos faz ter um foco também, né? Não perder o objetivo. É lembrando do passado que eu vejo como é que o futuro pode ou não ser. Que legal. Isso é importante. Bom, que bate-papo gostoso. Vou perguntar o seguinte: como é que as pessoas podem ajudar o Grupo Escoteiro Germânia? Presidente? Quem está nos ouvindo aí, quem está conosco até esse momento, como as pessoas podem ajudar? Com o que e como? São várias maneiras. Várias maneiras. Pode ajudar através de ações, indo no grupo e auxiliando, né? Nós sempre estamos numa busca grande e constante por adultos para poder trabalhar com os jovens. Podem ajudar esporadicamente também indo no grupo. Pode haver doação. Doação, doação financeira, doação de material. Olha, eu tenho uma empresa que trabalha com segurança de trabalho. Quero doar equipamento de segurança, capacete, para escalada, mosquetão. Poxa, vocês querem? Queremos. Teve uma empresa que perguntou Exato. se nós queríamos lona. Aquela lona não é uma lona de barraca, era uma lona mais simples, que nós usamos muito em atividades. Eu quero, claro, agradecemos, queremos muito, né? Então, como disse o Montanha, tem várias maneiras de ajudar o grupo escoteiro. A pessoa só pode se dedicar uma vez ao mês, mas quer ir lá nos auxiliar a manter a sede arrumada, organizada. Poxa, queremos. Nenhum auxílio é desperdiçado para Não, nós. não. Sempre tem lugar para mais um, né? E esse auxílio pode ser, como o Fabiano falou, vir ajudar em alguma manutenção da sede, vir ajudar de repente no preparo e nos servir um lanche da alcateia, para os mais novos, para os lobinhos, E doações. doações, Até para alimentação, porque nós fazemos alimentação coletiva muitas vezes. pelo fato de nós termos jovens apadrinhados e jovens carentes, nós temos alimentação coletiva, então também. Então, E o a projeto ajuda pode vir de qualquer lado. e o projeto de padrinhos, né, que hoje Também. ele está um pouco de lado, mas ele já foi muito praticado e agora nós estamos resgatando ele, Resgatar ele. que Como é é que apadrinhar funciona uma, isso? apadrinhar uma criança com necessidades financeiras, Certo. né? Pode ser apadrinhado na compra de uniforme, pode ser apadrinhado na compra de mensalidades, pode ser apadrinhado com valor único, pode ser apadrinhado mensalmente. Todo valor que for doado para apadrinhar uma dessas crianças vai ser revertido diretamente para ela, né? Tivemos algumas. Tivemos a juíza, se eu não me engano, da vara da criança e do adolescente aqui. Antes da pandemia, ela apadrinhou e apoiou algumas crianças nossas por Sim, muito ela tempo, fazia contribuições mensais para apoiar essas crianças. para apoiar as atividades dessas crianças. Uma empresa de Brusque também apoiou com uniformes e tudo De Brusque. mais. De Brusque, né? Nós temos no Germânia, no grupo escoteiro, 1 em cada 10 jovens ele tem que ser apadrinhado. Isso está inserido no grupo escoteiro. Faz parte do nosso Faz parte estatuto do nosso social. estatuto. Então, toda ajuda é sempre bem-vinda. Ainda mais com essa ideia de crescer o grupo um pouco mais. E o crescimento é qualitativo. Exatamente. Não é um crescimento pelo número, mas um crescimento pela necessidade de abarcar, de abraçar, de trazer esses caras aqui, esses pioneiros, se eles não estivessem se sentindo queridos, acalentados, se não tivessem acolhido, eles não estariam mais no movimento, porque é isso que faz com que o jovem permaneça. Nós queremos levar essa experiência para outras pessoas. Hoje nós temos, no Grupo Escoteiro Germânia, por conta do nosso curto tempo de existência, uma geração de passagem. Então, Exatamente. ou lobinhos se tornaram escoteiros, ou escoteiros se tornaram sêniors, ou sêniors se tornaram pioneiros. Mas nós queremos ainda ter mais, pelo menos uma década, para ter um jovem enxergando o jovem que começou no grupo e vai até o ramo pioneiro. De lobinho pioneiro. E nós temos jovens que estão conosco desde a fundação. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E para os que estão vindo agora e não conhecem o movimento, venham conhecer, é legal. Nós não vendemos só biscoito, mas também vendemos biscoito. Gostamos muito de vender biscoito. Até Comer biscoito também. ele ajuda nas nossas atividades. E comer biscoito, então, olha,
o pessoal adora. Um marshmallow na fogueira, que é o básico. Se nós não colocarmos um marshmallow numa fogueira, Num acampamento. não organizado, sai não se contente sai. da sede, não sai contente da sede. E tem tantas coisas no movimento que a gente não consegue sintetizar aqui, né? O nosso fogo de conselho, que é um momento que ganha muitas pessoas, que é uma fogueira no final de uma atividade, onde os jovens fazem a apresentação, nós cantamos algumas canções novas, nossas, e emociona muita gente. Muita gente fica emocionada com o fogo de conselho e acaba vindo para o movimento escoteiro, entre outras diversas coisas. Então, por isso que antes eu disse, o escotismo é um organismo vivo. É um organismo em desenvolvimento, ele respira, ele pensa, ele sente, porque ele traz com ele todas essas gerações de adultos voluntários e de jovens que estão aqui até hoje. Eu acho que 90% dos astronautas que pisaram na Lua foram escoteiros. Sim. Né? Eu acho O que Neil foi isso. Armstrong, o primeiro astronauta a colocar o pé na Lua, levou foi isso. dentro do seu uniforme uma flor de lis, exatamente igual a essa roxa aqui, que ele trouxe para a Terra depois e está em exposição na Associação Americana dos Escoteiros. Boy Scouts of America. Muitas pessoas, cientistas, políticos brasileiros foram do movimento escoteiro. Então, ele é um instigador para muitas dessas crianças. E se essa criança não quiser ser um político nem um astronauta, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser o cara que é dono de uma empresa e que tem amor pelo movimento escoteiro. Ele pode ser o cara que trabalha em alguma associação, alguma empresa, mas ainda tem muito amor pelo movimento escoteiro. O importante é que ele tenha plena percepção do lugar dele nesse mundo e do que ele quer fazer. É muito difícil encontrar um ex-escoteiro, alguém que foi membro juvenil do movimento escoteiro e que tenha más lembranças desse tempo. Normalmente são lembranças boas, são saudades boas. Eu acho que até hoje eu não conheci ninguém que tenha reclamado do seu tempo de membro juvenil do movimento escoteiro. Pois é, E olha que eu já tenho tempo de movimento. Né? são muito. Deve existir. Deve, não, Mas não digo que não. Não, Mas não podemos dizer que agradamos a todos. Algumas pessoas até dizem que o movimento escoteiro é para todos, mas nem todos são para o movimento escoteiro. A vontade de abraçar o movimento escoteiro tem que ser pessoal. sim. Se a criança está ali obrigada, ela nunca vai assimilar aquilo nem abraçar. E aí vai ser uma experiência ruim. É aquilo que o Frederico falou, né? Que não dá para forçar aquilo que um jovem, uma criança não quer, porque vai ser uma experiência. E tem jovens que não gostam, ou que vieram, de repente, mais velhos na tropa escoteira, e que não gostaram daquela dinâmica, daquele funcionamento. E tem muitos jovens que amam aquilo e estão conosco por muito tempo. Isso que é muito legal. Que bacana. Gente, nós vamos chegando aqui ao final, mas antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem, primeiro, redes sociais, né? Como é que as pessoas encontram vocês em rede social? Vamos lá, o Garoto Propaganda. Garoto Vai falar? Propaganda, vai. Tá, o Instagram do nosso grupo escoteiro é Grupo Escoteiro Germânia, tudo junto por extenso. O Grupo Escoteiro Germânia no Facebook. Igualmente, Grupo Escoteiro Germânia e No YouTube também. Grupo Daí do Escoteiro nosso Germânia. clã pioneiro é clã Oscar Schindler por extenso também. E é isso, a gente só tem no Instagram. O Clã Pioneiro tem o Instagram próprio. A gente coloca depois na descrição também, né? Que a E é pessoa pode curioso, clicar lá e o acessar. nome do nosso Clã Pioneiro é Oscar Schindler, em homenagem ao industriário alemão que salvou muitas vidas na Segunda Guerra Mundial. Muito boa escolha. Muito boa Não escolha. foi eu que escolhi, mas é Foi bem... bom, anterior. Mas Isso foi a muito Natália, boa. né? Essa foi a Natália quem escolheu. Sim. Tivemos algumas opções e ela gostou daquele. Que legal. E Uma ficamos curiosidade com- interessante é que a rua de baixo da nossa é a rua Oscar Schindler também, Olha só. né? Todas as sessões, o Uhum. nome da sessão foi escolhida pelos jovens. Salvo a Alcateia, eu acredito, que foi uma inspiração dos chefes na época. Sim, Que Alcateia Kipling, que Rudyard Kipling é o criador das histórias de Mowgli, que são usadas no ramo lobinho. A tropa escoteira se chama Tropa Escoteira Mosqueteiros do Vale, os jovens escolheram na época esse nome. Tropa Sênior Águias do Sul, é o nome que os jovens na época da fundação escolheram. E o clã pioneiro Oscar Schindler, que veio um pouco depois, foi escolhido pela pioneira também.
A influência nos jovens, ela ficou estampada na bandeira das sessões e vai por anos seguir ali com a memória deles. Legal. Legal, gente. Bom, agora sim, eu queria que cada um deixasse assim uma mensagem final para quem está nos acompanhando aí. Mensagem final. Um convite, uma Uhum. palavra de estímulo. Senhores, o microfone é de vocês. Venha pro movimento escoteiro. É igual a imagem que a propaganda tá tipo eu assim, ó. Legal. Uhum. Legal. A mensagem é: não tenha medo do desconhecido, né? Às vezes, algo que a gente gosta, a gente só não conhece ainda. Então, a vida é pouca e é bom a gente experimentar as coisas. E o movimento escoteiro é algo muito bom. Fabiano? Chefes. Vamos fazer o nosso melhor possível sempre. Vamos dar para essas crianças do Brasil oportunidades de serem as melhores versões de si mesmas, de serem autônomas, de serem independentes, de ter ferramentas para o futuro dela, ferramentas como resiliência, como entender a necessidade de que elas vão gerir a própria vida e não vão precisar depender de ninguém para isso, porque elas têm plena capacidade de fazer isso quando crescerem. Então, seja escoteiro, venha para o movimento escoteiro, venha para o Grupo Escoteiro Germânia ou para qualquer outro grupo aqui no município de Blumenau, todos eles têm as portas abertas. Se você mora na nossa região, Germânia está de portas abertas também. Legal. Calma lá, chefe Marco. Agora eu vou convidar para vir um pouco mais perto aqui Né? para entrar Não na vai filmagem, aparecer, né? Falou Para pelo menos a voz aparecer um pouco. A voz de 3 metros de altura. Talvez o José te dá o lugar. Ele não aparece. O apelido do Marco Aurélio é Montanha. Ninguém faz ideia do Eu porquê. não sei o porquê. Ninguém faz ideia do porquê. Muito obrigado, José. Tá bom aqui? Tá bom, tá bom. Beleza. Então, fazendo uso do que o Fabiano falou, eu queria deixar dito que os pais que têm os seus filhos em casa, como eu comentei antes ali, que veem que os filhos só estão na frente do computador, frente do tablet, do celular, e que querem que os filhos tenham uma vivência, uma experiência de vida diferente. Falando agora num geral, em Blumenau nós temos 7 grupos escoteiros. Então, perto da casa de cada um tem um grupo escoteiro. Dá uma passadinha, vai lá conhecer. De repente pode não ser o que o filho queira, mas pelo menos dá oportunidade para ver se é o que ele gosta, como falou o Frederico. Às vezes é algo que eles podem até gostar e não saber que gostam. Então, fica aí o convite para que busquem um grupo escoteiro perto de sua região, façam uma visita e, quem sabe, se tornem membros e venham viver essa aventura com a gente também. E você que é adulto e quer se dedicar a uma causa voluntária, venha para o Grupo Vem Escoteiro junto, né? Germânia. Nós estamos Uhum. de portas abertas. Nós vamos acolher aos jovens e aos adultos da melhor maneira possível. Nós vamos acolher a todos porque é justamente dessa maneira que se faz o movimento escoteiro, acolhendo, sendo acolhedor e trazendo as pessoas para que elas se sintam bem onde elas estão. Então, venha nos apoiar, venha nos ajudar. O Grupo Escoteiro Germânia precisa de você. Roubei o José agora. O Grupo Escoteiro Germânia precisa de você, adulto. Venha trabalhar conosco. Que legal. Gente, antes de encerrar, eu quero também deixar uma pequena lembrança. Opa, agradecemos. Depois vocês decidem quem vai fazer uso, mas Vai para a a sede para ser usado no computador da sede. Então, Montanha, deixo por favor. aqui para o presidente. Muito obrigado. Legal, Que legal. Então, O vamos mousepad de pé, com a logo aqui do nosso podcast para vocês sempre lembrarem aí Muito desse obrigado. momento que a gente participou junto. Quero agradecer demais, chefe Marco, Muito obrigado. Eu que chefe agradeço. Fabiano. Muito obrigado. E E- vem um lenço de grupo para ti. Mas é surpresa quando? Opa. Tá, vem um lenço de grupo. A data é surpresa. Isso eu vou deixar com o presidente para trazer. Mas tu vais ter o nosso lenço para guardar de lembrança. Puxa vida, que legal. Muito obrigado. E aos pioneiros, né? Frederico e José também, muito obrigado aí
pela participação, né? Na verdade, não vai demorar nada. Vai ficar o meu lenço aqui. É... Pô, desse jeito eu vou começar a chorar aqui, gente. Depois você tá no chão ali, cara. Poxa, É isso aí. O lenço do presidente pode deixar enrolado mesmo. Montanha com 3 Isso. metros tentando se equilibrar. O lenço é tão grande quanto ele. poxa. Só não liga não, ele está usado de atividade. Mas, por favor, presente do. Obrigado. Nós Puxa, que agradecemos o seu convite. que legal, gente. Olha só, não sei se É, vai e- dar para ver muito. E entregar o próprio lenço tem um significado muito grande no No movimento escoteiro. Que o lenço, para nós, ele é muito importante. Ele traz um simbolismo fortíssimo. Então, Exatamente. é muito legal. Muito obrigado, gente. Poxa, emocionei aqui. Nós aqui estamos emocionados e agradecemos de coração. Agradecemos a oportunidade, Que legal. porque sim, poucos nos dão a oportunidade de falar, poucos querem nos ouvir, então agradecemos muito a todos aqueles que nos dão a oportunidade de ser ouvidos, de falar, de trazer essa experiência para a comunidade. Isso é muito legal. Obrigado. E para você que esteve conosco até aqui, fica mais uma vez o convite para você fazer sua inscrição no canal do YouTube, aqui do podcast Dádiva e Gratidão, também nos seguir nas demais redes sociais. Curta, compartilhe, divulgue esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a Orplan Solutions, ao Meso Regional e também Blumenau Social. E a gente se vê até a próxima. Tchau. Sempre alerta. Sempre alerta. Servir.